Oi, primeiro ano, tudo bem? Lá vamos nós. Hoje nós vamos dar uma reforçadinha na pré-história. Fica umas dúvidas sempre, né? Então, como a gente vai ter uma provinha daqui uns dias sobre certos assuntos, esse inclui esse, vamos reforçar a pré-história. Então, a pré-história foi um momento da humanidade, foi o momento mais longo da história. Vocês lembram que a gente dividiu a história em 5 partes, né? Para facilitar o estudo. Cada marco dessa história, ele não é exato um dia, uma hora, assim, um ano, né? É um processo, né? E a gente se baseia mais ou menos, dá um ano para essa, que nem vocês têm ali nos mapas mentais das aulas anteriores, você dá um ano para se localizar, mas é mais ou menos aquilo. Então, a gente tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Contemporânea, que somos nós, tá? Nós somos da Contemporânea, depois da Revolução Francesa. Então, a pré-história se dá até a descoberta da escrita. Enquanto o homem não descobriu os documentos, né, a escrita, a gente considera pré-história. Não que antes não houvesse história. Claro que existe. Tanto que a gente tem vestígios humanos para todo lado. Inclusive desenhos nas cavernas, né? Arte rupestre. Mas, enfim, foi dividida assim para que facilitasse a vida de quem estuda, tá? Nada mais que isso. Não dizendo que antes não era história, que os humanos não eram tão importantes quanto hoje. Extremamente importantes lá na pré-história, né? Então, a história foi dividida em 2 períodos, paleolítico e neolítico. Sendo que o neolítico, o fim dele também é chamado de Idade dos Metais. Então, o paleolítico é o período mais longo da história do homem. Porque, veja bem, tudo lá era muito mais difícil de desenvolver e de se aprender, porque não tinha referência. Nós estávamos aprendendo com a vida, essencialmente. Não é que nem hoje que você precisa de uma vacina, você já tem um monte de vacina, já sabe os processos, já tem indicativos, então rapidinho o pessoal foi lá e fez uma vacina muito rápido, muito surpreendentemente rápido, graças a Deus. Mas olha só, porque já tinha milhões de informações sobre vírus, sobre vacinas e muita coisa. Mas naquela época lá na pré-história não se tinha antecedente, não se tinha registro, então você ia descobrindo no dia a dia, né? Então, mas foi um período de mais ou menos 250 mil anos, que olha só, a gente veio do nada, né? Do nada, assim, no sentido de não ter nenhum recurso tecnológico e foi desenvolvendo aos poucos. Nesse período, houve descobertas fantásticas. Fantásticas. Por exemplo, dominar o fogo. Isso mudou o ser humano, certo? Você podia se proteger de animais, cozinhar alimentos que dava mais saúde para você, né? E mais sabor, né? Claro. Você era chamado também paleolítico, período da pedra lascada, né? Então ela é pedra lascada porque o ser humano batia uma pedra na outra, lascava e com isso ele conseguia matar animais, tirar a pele muitas vezes numa região de frio que ele precisava se abrigar, né? E aí vai. Então ele aprende a caçar, a pescar, né? Desenvolve essas técnicas e por isso eles eram nômades. Então o que que acontecia? Quando a caça aqui ficava ruim, as colheitas de frutas, por causa de uma seca, alguma coisa, ele mudava para outro lugar. Ele vivia em cavernas, né? Ele vivia caçando, pescando, colhendo, né? E se virando ali, em cavernas. Aí, quando ele passa para o Neolítico, que é a primeira grande revolução humana, que é a revolução agrícola, ou seja, ele aprende a plantar. Ele descobre que se eu planto uma semente, eu colho um monte, certo? Então, isso é muito interessante. Então, o que que é? Ele se torna sedentário. Ele para de andar na mata, de caçar, pescar, para esperar colher. Quando ele espera colher, ele aproveita e domestica animais. Domestica um porco para comer, uma galinha, um cachorro, ele vai aprendendo a lidar com o cachorro, para quê? Para o cachorro defender ele, certo? Para cuidar do entorno.
E para ter um companheiro também, né? Que a gente tem hoje os cachorrinhos para isso, certo? Ele aprende a tirar leite de uma vaca, fazer um queijo, certo? Ele aprende a fazer o pão. Tudo isso no Neolítico. É fantástico. E nos últimos anos do Neolítico, o Neolítico tem de 8 a 10 mil anos, tá? De 8 a 10 mil. Veja bem, 8 a 10 mil para 250 mil do Paleolítico, é por aí mesmo. Então a gente vem, aí hoje a gente se desenvolve numa rapidez assim, né? Descobre coisas numa rapidez estrondosa hoje, né? De 10 anos para cá é uma coisa fantástica. Você de telefone vai para celular, de satélite, de não sei o quê, de impressoras de 3D, de próteses, de cirurgias fantásticas e etc e tal, né? Que a gente tem visto nesses 10, 15 anos. A gente tem vivido um futuro fantástico. Então, nos últimos anos do Neolítico, da Revolução Agrícola, a gente tem o período dos metais, a era dos metais. O ser humano descobre o cobre, o ferro e o bronze. Olha só que diferença quando eu descubro isso para mim fazer um machado, para matar um bicho, para tirar uma pele, se eu faço uma faca. Preste atenção se eu fizer um arado, né? Um utensílio que ajuda eu a rasgar a terra para plantar. Então, daí para cá, o ser humano não parou mais. No Neolítico, a gente aprende, quando a gente fica sedentário, que a gente tem que parar, né? A gente tem que parar para esperar a colheita, a gente aprende a construir nossas cabanas. São as primeiras residências, são os primeiros aglomerados humanos, ou seja, as primeiras vilas, as famílias vão se reunindo, permanecendo ali. A questão da família vai se desenvolvendo, né? Porque você está ali próximo um do outro, né? E aí, essa é a idade pré-história, né? A pré-história, ela foi extremamente importante para esse desenvolvimento primeiro, os princípios do desenvolvimento tecnológico, ok? Porque tudo é tecnologia, não é só hoje, não. Eu desenvolvo um machado, é uma tecnologia. Eu desenvolvo um método de construir uma cabana, é um método tecnológico lá, de fazer uma tecnologia, certo? Então, o desenvolvimento tecnológico do ser humano foi uma coisa fantástica, ok? Porque ele não tinha de onde tirar a informação da internet, como fazer as coisas. Ele tinha que aprender por si, do nada, ok? Beijo, por hoje é só. Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição.